Abril é o mês de conscientização sobre o espectro autista. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre arte e sobre consciência. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Essa data foi estabelecida pela ONU em 2007. Essa data visa principalmente informar as pessoas e conscientizar sobre o que é o TEA, transtorno do espectro autista, evitando a discriminação dessas pessoas, trazendo a consciência para a sociedade para que ela possa ser mais justa e equânime. Segundo a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, os transtornos de espectro autista aparecem na infância e tendem a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, eles se manifestam nos primeiros 5 anos de vida. As pessoas afetadas pelos TEAs frequentemente têm condições comórbidas, como epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nível intelectual varia muito de um caso para o outro, variando de deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas. Pessoas com TEA podem ter uma vida normal, mas em casos mais severos, essas pessoas precisam de mais cuidado e atenção. Nesse contexto, é preciso garantir a construção de processos para uma sociedade que possa acolher e dar segurança para essas pessoas. E o que eu falo aqui sobre o TEA é simplesmente um exemplo quando a gente pensa em construir uma sociedade mais equânime que possa oferecer espaços para as outras pessoas. A gente sempre para e pensa uma sociedade que é normativa, que entendem que todos os corpos vão ter as mesmas características e mesmas particularidades, mas a gente sabe que a sociedade não é assim. As pessoas são diferentes. Então, por que a gente tenta construir uma sociedade que é padronizada, sendo que os seres humanos em si não são padronizados? É interessante a gente pensar como a gente constrói essa sociedade e que meios a gente garante para as pessoas que não se adequam a essa normativa que a gente estabelece, vão viver dentro dessa sociedade. Sobre essas garantias, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, fala: em sua promessa de não deixar ninguém para trás, a Agenda 2030 representa um compromisso com a redução da desigualdade por meio da inclusão social, econômica e política de todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. No entanto, muitas pessoas com autismo ainda vivem isoladas, discriminadas e desconectadas de suas comunidades, em instituições ou mesmo em suas próprias casas. É interessante entender esse processo todo e lutar contra o capacitismo. E até mesmo evitar usar a palavra autismo como uma coisa negativa ou como um xingamento, como a gente vê às vezes. O psiquiatra irlandês Michael Fitzgerald, especialista em TEA, afirma em seus livros que muitos artistas e celebridades do passado que a gente conheceu se enquadravam dentro do espectro autista, muitas vezes como Asperger, que é um tipo de espectro autista que afeta principalmente as capacidades de comunicação e socialização das pessoas. O psiquiatra defende que personalidades como Andy Warhol e Mozart eram autistas. Claro, na época deles ainda não se tinham recursos para se identificar essas questões. Contudo, ele chegou a essas conclusões devido aos comportamentos sociais dessas pessoas e como elas se apresentavam ao público. Mas nesse vídeo eu não quero focar em suposições e análises de artistas do passado. Então eu queria trazer aqui pra gente 3 artistas contemporâneos, 3 artistas que estão produzindo arte hoje e que são diagnosticados com autismo. Começando por Stephen Wiltshire. Stephen nasceu em Londres em 1974 e desde novinho ele já teve uma dificuldade muito grande de comunicação com as outras crianças, o que levou a ser diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade. A linguagem para Stephen não era uma coisa fácil, não era uma coisa desenvolvida nele, e ele tinha muita dificuldade de comunicação nesse sentido, até que com os 5 anos de idade ele começou a se comunicar principalmente através da linguagem do desenho, fazendo desenho de animais, fazendo desenhos de construções. Então com isso tudo ele começou a se expressar, ele começou a se conectar com essa linguagem gráfica. Aos 7 anos, Stephen já começou a fazer desenhos de construções históricas e aos 8, inclusive, ele recebeu a sua primeira encomenda. Ele desenhou a Catedral de Salisbury para o primeiro-ministro britânico. E foi nesse momento que ele começou a entender que ele tinha altas habilidades para fazer desenhos de memória, principalmente pensando nessa ideia de construções, essa ideia da arquitetura das cidades das metrópoles. Aos 13 anos, Stephen lançou o seu primeiro livro, com desenhos de cidades que ele estava retratando e de cidades imaginárias. Nos anos 2000, Stephen começou a ficar muito famoso. Em 2001, ele fez um rolê de helicóptero por Londres e reproduziu de memória a paisagem, com 200 prédios, 12 marcos históricos,
totalmente detalhados e dimensionados. Além de Londres, Stephen já reproduziu a paisagem de Tóquio, Roma, Hong Kong, Madrid, Dubai, Istambul e a Cidade do México. O projeto para representar a cidade de Nova York foi gigantesco. Ele passou 5 dias desenhando ao vivo uma tela de 6 metros de comprimento. O desenho mostra a visão aérea da cidade de Nova York, focando em sua área central, a ilha de Manhattan. Em entrevista, Stephen afirmou que as qualidades que uma cidade interessante deve ter são caos e ordem, ao mesmo tempo, as avenidas e praças, arranha-céus e engarrafamentos, a hora do rush caótica e as pessoas. Lu W. Lu é uma artista brasileira de Foz do Iguaçu. Ela é Asperger e sobre isso ela explica: eu sou Asperger, um leve grau de autismo, e a melhor definição seria: sou uma deficiente social. E assim como todos os meus companheiros Aspes, tenho algumas particularidades. Socializar não é o meu forte. Minhas tentativas para me encaixar no padrão agradável sempre foram desastrosas. Eu tenho extrema dificuldade de entender nas entrelinhas, piadas, sarcasmo, questões emocionais. Para sorrir, preciso de um motivo. Preciso de horas de isolamento para me refazer. Sou hipersensível a barulhos e sons repetitivos, e minha mente não para de produzir, nem quando eu durmo. Apesar de Lu ter muita influência artística no seu cotidiano, por causa da sua família, desde novinha, ela nunca entendia a arte como um caminho profissional. Até que ela terminou a escola e não se encaixou em nenhum curso superior. E aí ela começou a fazer aulas de desenho. Naquele ambiente criativo, com cheiro de tinta, gente produzindo, Lu começou a entender o seu sentido, começou a encontrar o seu caminho e começou a produzir arte aos 19 anos. O trabalho de Lu mescla tinta, spray, glitter, incorporando objetos, crânios de animais, molduras e parte para as paredes. Lu junta o figurativo com retratos, desenhos super detalhados com enormes florais, com mandalas abstratas cheias de texturas coloridas feitas com spray livre e stencil, criando camadas e camadas de cores e formas expressivas. A artista define a arte como: arte para mim é como respirar, uma necessidade vital. Eu defino como 2 extremos: beleza e decadência. Peter Howson. Peter nasceu em Londres, mas ainda criancinha ele se mudou para a Escócia. Lá ele começou a estudar, foi para a faculdade de artes e foi ainda na faculdade de artes, foi lá ainda enquanto estudante, é que ele começou a produzir e começou a ganhar destaque lá na Escola de Artes de Glasgow. A arte de Peter é inspirada principalmente pelas ruas de Glasgow e ele traz para sua arte toda uma questão relacionada à miséria humana, a decadência dos seres humanos, os nossos conflitos e como a gente pode se rebaixar sempre cada vez mais. Suas pinturas têm um caráter expressivo e deformam o corpo humano, revelando um aspecto brutal e grotesco dele. Muitos dos próprios dramas pessoais de Peter aparecem em sua arte de maneira subliminar ou inspiram o seu estilo artístico. O próprio artista já afirmou que a arte em si é um jeito que ele tem de se livrar dessas coisas, de trazer serenidade e paz para sua mente. A pintura Siste Viator, traduzida como Stop Traveler, que é uma frase frequentemente encontrada e inscrita em túmulos romanos, é uma tela monumental que retrata uma cena de multidão apocalíptica, repleta de corpos feridos e detritos, incluindo um veículo queimado. No centro da obra está uma bandeira do Reino Unido pintada de forma vívida e esfarrapada, enquanto um sinal igualmente brilhante, pintado representando um cometa pendurado na parede de uma taverna, parece alertar para um desastre iminente. As obras de Peter, elas carregam muito das pinturas de Otto Dix e Max Beckmann, artistas da antiga República de Weimar, que traziam toda essa carga expressiva também para sua arte. A obra Desencanto é uma imagem perturbadora e odiosa de 3 hooligans ultrapatrióticos envolvidos em uma bandeira britânica, enquanto um deles bate um tambor.
Eles têm corpos que são musculosos, mas ao mesmo tempo deformados. Suas roupas e bandeiras estão esfarrapadas, e um deles, inclusive, está quase nu. Eles avançam da direita para a esquerda da tela, marchando em direção a um precipício. O homem do meio faz uma saudação nazista. Ao fundo, o mendigo se encolhe, sob uma placa com uma cruz e a inscrição: Come to me. Vem até mim. A imagem serve como um alerta sobre os perigos dos movimentos de extrema-direita no Reino Unido em particular e no mundo em geral, que ameaçam as democracias liberais, as liberdades e os valores estimados que foram estabelecidos ao longo de muitas décadas. Com esse vídeo eu trouxe aqui apenas 3 exemplos da produção de pessoas com autismo ao redor do mundo. Obviamente existem muito mais artistas para a gente conhecer, para a gente valorizar, para a gente divulgar nas nossas redes, inclusive. Queria agradecer algumas pessoas que ajudaram esse vídeo a ser possível. Minha amiga Vanessa, lá do Mulheres da Arte, a Lua, o Renato e o Teodoro, pessoas que me mandaram mensagens lá no Instagram recomendando alguns artistas com autismo para que eu pudesse trazer aqui nesse vídeo de hoje. Vamos continuar fazendo nossa parte, levar conhecimento para as pessoas, fugindo da ignorância e fazendo um mundo melhor. Cada um faz a diferença. É isso aí, fiquem bem e até breve. Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Retica, e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se/Arte de Segunda.